Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o AVE, né? Então a gente viu que o termo que a gente mais utiliza atualmente é o termo acidente vascular encefálico. Mas em alguns lugares a gente também pode encontrar o termo acidente vascular cerebral, né, que é o famoso AVC, beleza? Em relação ao AVE, né, a gente sabe que em relação à prevalência, né, ele é a segunda maior causa de morte que a gente tem hoje no Brasil. Não só o AVE em si, mas as complicações associadas ao AVE, tá? E ele também tende a gerar altos custos relacionados à saúde pública. Porque geralmente as pessoas que têm o AVE, elas costumam ter um acompanhamento, né? Então a pessoa precisa fazer fisioterapia, às vezes tem várias sequelas, então precisa continuar sendo atendida, né? Tem toda a questão ali na fase aguda também, às vezes precisa fazer cirurgia, tomar medicação, enfim. Então tudo isso geram gastos, né, para a saúde pública. Bom, basicamente é isso, né? Só pra gente contextualizar mesmo, entender um pouquinho dessa prevalência, tá? Continuando então, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central e um pouquinho da neuroanatomia do nosso encéfalo. Vou colocar um esqueminha aqui para facilitar. Bom, então para a gente introduzir é importante a gente entender um pouquinho, né, sobre a neuroanatomia, né? Então a gente sabe que o nosso encéfalo ele é dividido em várias partes, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns lobos e sobre o que eles são responsáveis, né? Então aqui, de uma forma bem geral, né, a gente tem o lobo frontal, que é esse que está em vermelho, fica na parte mais anterior do nosso encéfalo. A gente sabe que o lobo frontal ele é um lobo importante para várias ações relacionadas à parte cognitiva, né? Então, ele é responsável, por exemplo, por ações relacionadas ao raciocínio lógico, clínico na cabeça, raciocínio lógico, né? Então tudo aquilo que a gente pensa, questão de comportamento, a maneira com que a gente age, né? A maneira que a gente se comporta, tomada de decisão, própria linguagem, né? Então escolha das palavras, a maneira que a gente fala, né? As funções executivas. E aí dentro das funções executivas a gente tem várias coisas, né? Como por exemplo, a questão de planejamento de ações, e aí a gente fala de planejamento de ações tanto motoras quanto ações de modo geral, né? Principalmente motor, e também o mecanismo de atenção, né? Faz parte das funções executivas, entre outras coisas ali, beleza? Em relação à linguagem, né, uma coisa que é importante a gente frisar é que a linguagem, os centros de controle, né, relacionados à linguagem vão estar principalmente no hemisfério esquerdo, né? Então, quando a gente tem alguma lesão no lobo frontal, geralmente a gente tende a ter várias coisas, como por exemplo alteração de comportamento, sequelas cognitivas, déficit de atenção, né, dificuldade de planejar e executar ações motoras, né, afasias, né, afasia de Broca, que é a mais comum, de Broca, né, Broca, enfim, e coisas relacionadas a isso, tá? Então o hemisfério frontal, o lobo frontal, né, ele vai ser o principal responsável por ações relacionadas a raciocínio lógico, beleza? Então tudo que envolve cognição. Sempre que eu falar em lobo frontal, a gente está falando de cognição, beleza? O lobo parietal, que é esse que está em azul, ou lobo, né, parietal, ele vai ficar na lateral, nas laterais, né, a parte mais superior e lateral da nossa cabeça, do nosso crânio. E é nele que a gente vai ter o músculo de Penfield, né? Então ele vai estar relacionado principalmente com a sensibilidade. Lembra que aqui, né, aqui no lobo frontal não vai dar pra ver que tá bem escuro, mas nessa região aqui a gente tem o giro cíngulo, né? A gente tem o que a gente chama de giro pré-central, né? Enfim, não lembro o nome dos giros, mas aqui a gente tem uma divisão, né? Aqui a gente tem parte anterior, parte posterior. Aqui nesse giro pré, né? Esse aqui, se eu não me engano, é giro central mesmo. A gente tem o giro central, a gente tem o giro pré e o giro pós. Aqui nessa região do giro pós, a gente vai ter o córtex somatosensorial. Então a gente tem o nosso córtex sensorial, tá? E aqui no giro pré, nessa região aqui mais anterior, deixa eu dar um zoom,
a gente tem o nosso córtex motor, tá? E aí, sabendo disso, né, se a gente tem algum tipo de lesão no lobo frontal, a gente vai ter um comprometimento motor. Se a gente tem uma lesão no lobo parietal, a gente tende a ter um comprometimento relacionado a aspectos da sensibilidade, beleza? Então, o lobo parietal vai estar relacionado principalmente com a sensibilidade. Lembra que a gente tem ali o córtex somatosensorial, né, o nome correto. Córtex somatosensorial, certo? E basicamente ele vai estar relacionado com a percepção, todo tipo de percepção que a gente tem, né? Então, percepção, por exemplo, de formas, percepção de texturas, percepção de tamanhos, né? E entram até mesmo o visual, né? Profundidade. Então, todos os estímulos eles vão ser integrados, né? Claro, a gente tem os centros ali corticais relacionados à visão, mais o lobo occipital, né? A audição, o lobo temporal, enfim. Mas quando a gente fala de percepção e sensibilidade, a maioria dos estímulos eles vão chegar e vão ser processados nesse lobo parietal, beleza? Então aqui que a gente tem o nosso córtex somatosensorial, que é o córtex responsável pela sensibilidade. Aqui no lobo frontal a gente vai ter o córtex motor, beleza? E a gente tem o motor primário, o motor secundário, dentre outros ali. Na parte mais posterior, a gente vai ter o lobo occipital, região póstero inferior ali, né? A gente tem esse lobo occipital. E no lobo occipital a gente vai ter os centros relacionados com a visão, né? Então aqui que a gente vai ter córtex visual, né? Então estímulos relacionados à visão vão chegar primeiro nesse lobo occipital, né? E uma vez que a gente tem uma lesão nesse lobo, né, o paciente pode evoluir com duas complicações, né? Então ele pode ter o que a gente chama de hemianopsia. Quando a gente fala de hemi, eu estou falando de metade de um corpo, né? Então lembra do hemicorpo, né? Metade de um corpo. E a hemianopsia significa que ele tem a perda da metade do campo visual, né? Então ele perde uma parte do campo visual. E a gente também pode ter a quadrantonopsia, né? E a quadrantonopsia é quando ele tem a perda ali, né, de grande parte da visão. E aí o paciente ele costuma ver um quarto, né, da imagem, ele tem um quarto da visão preservada, beleza? Mas basicamente lesões desse lobo estão relacionadas ali com o que a gente chama de cegueira, né? Então geralmente pode dar uma cegueira contralateral, diminuição da visão, visão embaçada, enfim, vai afetar a visão desse paciente principalmente, beleza? E aí, afetando a visão, a gente também tem déficits relacionados ao equilíbrio, por exemplo, tá? Aqui na parte de baixo a gente tem de amarelinho, né? Mas na lateral a gente tem o lobo temporal. O lobo temporal ele fica bem próximo à orelha, então ele vai estar relacionado com ações como, por exemplo, a audição, beleza? Entre outras, né? Audição, memória de curta duração. Então, só para ter uma visão bem geral mesmo. Algumas outras funções desse lobo temporal que a gente acabou não falando, né, mas que também são importantes a gente considerar, é que ele é envolvido, né, em questões relacionadas ao processamento de emoção, controle emocional, né, por exemplo, a própria percepção espacial também, né, porque a gente tem ali os estímulos relacionados à audição, né, que vão auxiliar também nessa questão de equilíbrio, percepção espacial, e ele também tem um papel importante na compreensão da linguagem, né? Então, principalmente em atribuir termos ali, significado a determinadas palavras e conceitos, beleza? Então, ele é uma parte realmente importante ali do nosso encéfalo também. E aí, por último, a gente tem o cerebelo. E aí, o cerebelo a gente viu que ele vai ter funções principalmente relacionadas à coordenação de movimentos, equilíbrio, né? Então a gente tem os testes de coordenação, como por exemplo o index-nariz, né? E aí se o paciente ele não consegue executar, a gente diz que ele tem uma dismetria, né? Que basicamente seria uma falta de coordenação. Além disso, quando a gente pensa no cerebelo, a gente tem que lembrar também da aprendizagem motora, né? Então o processo de aprendizagem motora, ele depende muito da função cerebelar, né? O cerebelo basicamente ele é aquela estrutura que ele vai receber estímulo, né, relacionado ao nosso movimento. Então ele recebe estímulos de várias áreas, como por exemplo o parietal,
né, ganglios da base, enfim, e ele cria ajustes relacionados ao movimento, né? Então ele manda ajustes ali para o córtex motor, e aí a gente tem um movimento mais elaborado, né? Então ele está relacionado com aquela questão de ajustes finos, né? Então ele vai monitorando esses movimentos e ele faz ajustes para meio que corrigir, né? Ajuda nessa aprendizagem motora. E tem alguns estudos que mostram que ele está relacionado também com a parte de cognição, né, não motora. O que seria isso? Né? Então, alguns estudos eles mostram que o cerebelo está relacionado com função cognitiva, como processamento emocional, linguagem, né, dentre outras coisas ali. Tá? Mas basicamente é isso, a gente precisa entender o geralzão. Tá? Então, acho que seria isso. Então, assim, essa parte de neural também é importante para a gente entender que esses lobos, né, eles têm funções e para eles funcionarem bem, né, se a gente for pensar ali, né, vamos só dar um geralzão. Então lembra que a gente tem os neurônios, né, que estão nesses lobos, nas regiões corticais principalmente, né, e para esses neurônios funcionarem, eles precisam de quê? Precisam de oxigênio. Então a gente tem os vasos ali, né, que levam oxigênio e nutrientes, como por exemplo glicose para os neurônios. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma troca, certo? Eles levam embora o que a gente chama de metabólitos. Então CO2 e metabólitos. Para o cérebro funcionar bem, a gente precisa ter um alto nível de oxigenação. Então, só o nosso encéfalo ele consome em média cerca de 20% do nosso gasto energético total. No gasto energético ali, total do nosso dia. Então, pensar é uma coisa que realmente gasta energia. O funcionamento do nosso cérebro gasta energia. Quando a gente está em repouso, a gente tem mais ou menos 1 litro de sangue chegando ao encéfalo por minuto. Essa é a circulação encefálica, para levar esse oxigênio e esses nutrientes para o encéfalo. Tá? E aí, se a gente tem alguma condição, né, como por exemplo, algum tipo de obstrução, né, que pode ser interna, ali, causada por um êmbolo, um coágulo, ou até mesmo obstrução que pode ser externa, causada às vezes por um tumor, o crescimento de alguma célula, né, que faça com que a gente tenha diminuição desse espaço, né, isso gera uma diminuição desse fluxo sanguíneo. E aí, quando a gente tem a diminuição do fluxo sanguíneo, a gente começa a ter um efeito que a gente chama de excitotoxicidade, né? Então, é como se tivesse uma toxicidade neuronal mesmo. Tá? Então, basicamente, vou só colocar alguns números aqui para vocês terem ideia, né? Mas basicamente, a gente tem um fluxo sanguíneo ali de 50 a 60 ml, 100 gramas por minuto, tá? São os valores que o livro traz. Isso aqui seria o normal. Então a gente tem de 50 a 60 ml ali, cada 100 gramas por minuto, chegando nesse sistema nervoso central. Quando esse valor de 50 a 60 ele cai para menos que 30 ml, por 100 gramas por minuto, a gente tem várias alterações que vão ocorrer. Então caiu para menos de 30, a gente vai ter menos nutrientes chegando, certo? Então tem menos nutrientes que chegam para esses neurônios. A gente também vai ter um processo de isquemia, né? Então a isquemia faz com que a gente tenha diminuição desses nutrientes e esses neurônios eles começam a ter uma despolarização patológica. E aí a gente tem o que a gente chama de excitotoxicidade. Tá? Então isso aqui vai levar a uma excitotoxicidade. Então, o que vai acontecer, né, com esses neurônios quando eles ficam um determinado período de tempo em uma situação de isquemia, como no caso do AVE isquêmico, quando a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo? Basicamente, né, as bombas de ATP, que são aquelas bombas que dão energia, né, a gente viu lá na bioquímica, elas param de funcionar. Então, a gente começa a ter falha nas bombas de ATP, né, que são aquelas bombas que estão lá na mitocôndria, e também na própria célula a gente tem, né? Então, elas fazem o que? Elas mandam ATP para dentro, né? Elas produzem ATP, então a mitocôndria vai produzir ATP, a gente começa a ter uma falha dessas bombas, né? Então diminui a produção de ATP dentro do neurônio, né? Os neurônios começam a despolarizar, então a gente aumenta a despolarização neuronal, só que isso não é bom. Despolarização. Então, basicamente, esses neurônios eles vão começar a disparar que nem malucos, né? E aí, quando eles fazem isso, eles aumentam a liberação de neurotransmissor, principalmente, né, neurotransmissor excitatório. Então, eles liberam, por exemplo, aqui o glutamato, né? A gente viu lá na fisiologia que o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório. Então, ele se liga a canal iônico de sódio, principalmente, né? E aí ele permite a entrada de sódio. E aí, com um monte de glutamato acumulado,
começa a entrar um monte de sódio dentro da célula. E o que acontece? Aumentando o efluxo de sódio, começa a entrar água na célula. Então aqui fora a gente tem água. Né? Se aumenta muito sódio dentro da célula, começa a entrar água. E aí a gente tem aquele efeito de tumefação. Então a célula ela vai enchendo de água, né? E aí chega um tempo que a gente começa a ter a perda dos gradientes, né? A tumefação, então a célula está cheia de água, aí a gente começa a ter um monte de íon, né? Não tem mais aquele equilíbrio entre os íons, começa a entrar íon, começa a sair íon, e tudo isso leva à morte neuronal, tá? Então essa excitotoxicidade está relacionada com essa excitação excessiva dos neurônios, a liberação desses neurotransmissores, né? A despolarização, que aumenta os neurotransmissores, né? E esse aumento faz com que essas células elas perdam os gradientes, então a gente tem a perda dos gradientes celulares, gera uma confusão, né? Aquele processo de tumefação, e tudo isso vai levar essas células à morte, beleza? Então, quando falta oxigênio, por que eu coloquei tudo isso? Né? Não precisa saber isso, é só... Isso aqui é a fisiopatologia, né, do AVE isquêmico. Então, isso aqui é a fisiopatologia. Só para a gente entender que quando falta nutriente para essas células, elas vão ficar malucas, né? Os neurônios começam a ficar loucos. E aí a gente tem essa excitotoxicidade e eles morrem, tá? Para isso acontecer, né, para a gente ter esse efeito aqui, né, quando a gente tem uma situação de isquemia de 3 a 6 horas, né, mais ou menos, a gente já começa a ter uma diminuição de fluxo, as células já começam a liberar citocinas inflamatórias, né, e várias proteases, e a gente começa a ter as cascatas relacionadas ali à morte celular. Tá? Então, de 3 a 6 horas, a gente já começa a ter danos relacionados ali à morte neuronal. Tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu tirar essa parte aqui. Então, assim, eu vou só diminuir, né? Vou deixar aqui. Mas isso aqui seria, né, a fisiopatologia do AVE isquêmico, tá? O livro traz, eu achei interessante falar, beleza? Então, basicamente, vai ser isso aqui. Vou deixar aqui do ladinho. Só que isso não vai, acaba que não vai interessar tanto pra gente nesse momento, tá? Eu achei legal falar pra, enfim, ter em mente, né, o que acontece, por que a gente tem essa morte celular, né, por que a gente tem esses danos. Mas aí, basicamente, a gente viu que a gente tem dois tipos de AVE, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente tem dois tipos de AVE. Em relação aos tipos de AVE, a gente vai ter o AVE, a gente chama de AVE hemorrágico. Então, a gente tem o AVE hemorrágico e a gente tem o AVE isquêmico. Certo? Quando a gente fala do AVE isquêmico, né, a gente acabou de ver ali um pouquinho da fisiopatologia, mas basicamente ele vai estar relacionado com uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então, o AVE isquêmico ele é caracterizado por uma restrição de fluxo sanguíneo. Só uma coisa que eu esqueci de falar, né, anteriormente, eu lembrei aqui agora, mas o conceito de AVE, né, a gente falou sobre o conceito de AVE. Vou colocar aqui. O conceito do AVE, né, ele está relacionado a uma restrição do fluxo cerebral, né? Então a gente tem uma restrição do fluxo cerebral. Está feia essa letra, hein? Restrição do fluxo cerebral por mais de 24 horas, né? Então acima de 24 horas. E essa restrição de fluxo acima de 24 horas, ela gera lesão celular. Então as células começam a morrer. E também vários déficits neurológicos, beleza? Então esse aqui é o conceito, né? Meio que uma definição aí que a gente tem de AVE. Bom, então continuando aqui, né? A gente está falando dos tipos de AVE, então a gente tem o AVE isquêmico, que acontece quando a gente tem uma restrição do fluxo sanguíneo. Então imagina que eu tenho lá o meu vaso sanguíneo, né? E aí eu vou ter uma restrição desse fluxo. Pode ser interna, né? Então a gente pode ter essa restrição, vou colocar aqui embaixo. A gente pode ter essa restrição acontecendo por vários fatores. Então, por exemplo, eu posso ter... a gente pode ter um coágulo, pode ter um êmbolo, pode ter um abscesso, né, que está relacionado com acúmulo de pus, ou até mesmo
tumores mesmo, né? O crescimento de tumores. E aí, nesse caso, a gente está falando de um crescimento de fora para dentro, né? Então, imagina que eu tenho ali um mesmo vaso, né? Que a gente está falando de uma obstrução interna, que diminui aqui o fluxo, né? Pode ser total ou parcial, né? Então, a gente tem uma obstrução, diminuição do fluxo. Ou eu posso ter de fora para dentro, né? Então, imagina que está crescendo ali um tumor, né? No caso do tumor, eu tenho um crescimento de células ali, né? Isso gera uma compressão desse vaso, então ele fica apertadinho. E aí, mesma coisa, né? Diminui o fluxo sanguíneo, pode até obstruir totalmente, tá? Então essas são algumas das causas, né, relacionadas até à etiologia mesmo desse AVE isquêmico. Uma coisa que a gente vê é que o AVE isquêmico ele é o mais comum, né? Então 80% dos casos de AVE, eles são relacionados a esse AVE isquêmico, tá? E a gente vai falar dos fatores de risco, mas a gente pode citar, por exemplo, né, fatores como a própria diabetes, né, que causa lesões vasculares, fatores como a hipercolesterolemia, né, obesidade. Então são coisas que tabagismo, né, que também causa lesões vasculares. Então são coisas que estão relacionadas a esse AVE isquêmico, né. E aí a gente tem um AVE hemorrágico, tá? Deixa eu até colocar meio destacadinho aqui. Então a gente falou do AVE isquêmico e aí a gente tem um AVE hemorrágico, né? Qual que é a diferença? No AVE hemorrágico, ele é um pouquinho menos comum, né? Então mais ou menos 20% dos indivíduos vão ter esse tipo de AVE. Ele está relacionado com o rompimento dos vasos, né? Então imagina que eu tinha lá o meu vaso sanguíneo, né? E aí eu posso ter, por exemplo, aumento da pressão intracraniana, né? Aumentando a pressão ou aumento da pressão arterial, né? E aí eu começo a ter o quê? Uma sobrecarga na parede desses vasos. E aí chega um momento que esses vasos eles rompem, né? E o que acontece? O vaso ele rompe e aí o sangue começa a extravasar e vir aqui para o meio das células, tá? Então isso seria o AVE hemorrágico, eu tenho uma hemorragia. Em relação a essa hemorragia, né, então está relacionado ali com rompimento de vasos sanguíneos. Essa hemorragia, ela pode acontecer, como a gente viu, por exemplo, por uma hipertensão arterial, né? Então posso ter um aumento da minha pressão arterial, situações de estresse, por exemplo, né? Ou uma hipertensão não controlada, e no caso dos aneurismas, né? Então o aneurisma ele é uma condição congênita, né? Relacionada a uma má formação dos vasos. Então é uma má formação congênita dos vasos, né? Então esses vasos eles vão se desenvolver um pouco mais frágeis e eles têm uma maior chance de ruptura, uma maior chance de sofrer hemorragia. E aí a gente tem diferentes tipos, né, de AVE hemorrágico, né? Então eles podem acometer diferentes partes ali do nosso encéfalo. Então a gente pode ter a hemorragia epidural, né, que é uma hemorragia mais externa, ela vai acontecer entre a calota e a dura mater, né? Vou só colocar um desenho das meninges aqui. Bom, eu coloquei aqui só pra gente dar uma relembrada nas meninges, tá? Isso aqui é um desenho que eu fiz ano passado, eu copiei do livro, e aí eu salvei ele ali e eu peguei na pasta. Então, meninges, tá? Só pra gente lembrar, as meninges são aquelas camadas que estão ao redor ali do nosso sistema nervoso central, elas servem para proteção, né? Então a gente tem várias camadas. Então aqui a gente tem os ossos do crânio, né? Que seriam essa partezinha pontilhada aqui, ó, que eu tô riscando agora. Então esses são os ossos do crânio. E a gente vai ter três camadas. A gente tem a dura mater, que é a mais externa, certo? A gente tem a camada subaracnoide, aracnoide na verdade, né? Então essa que está em vermelhinho aqui é a aracnoide. E a mais interna é a pia mater, tá? E aí, basicamente a gente pode ter as hemorragias que a gente chama de epidural, né? Então epidural, a gente vai ter uma hemorragia entre os ossos do crânio e a dura mater. Isso aqui a gente chama de epidural. Beleza? Isso aqui, imagina que a gente pegou aqui, ó, essa parte, né, que a gente tem ali as meninges e tal, e a gente deu um zoom nessa flechona. Então a gente expandiu e a gente tá vendo as meninges como se fosse num corte mesmo do crânio, tá? A gente também pode ter entre a dura mater e a aracnoide, e aí a gente chama de subdural, porque subdural, porque tá logo abaixo da dura mater, né? E a gente pode ter a subaracnoide também, que vai estar entre a aracnoide e a pia mater. Então tá vendo que aqui embaixo da aracnoide, a aracnoide ela tem esse nome porque é como se fossem várias teinhas. E aqui a gente tem o líquido cefalorraquidiano, né, que vai circular.
E aí, entre essas duas, a gente pode ter o que a gente chama de subaracnoídea, né? Ou aracnoide. Beleza? Então, essas são os três tipos de hemorragia ali. E aí pode ter intracerebral, que deve ser uma hemorragia que vai acometer a parte mais interna ali mesmo, tá? Então, a gente pode ter essas hemorragias acometendo diferentes áreas. Beleza? É isso, vou tirar isso aqui. Então, só lembrando aqui os tipos, né? A gente tem a epidural, a gente tem a subdural. Lembra, epidural entre a calota e a dura, subdural entre a dura e a aracnoide, subaracnoide entre a aracnoide e a pia mater, e aí pode ter a intracraniana, beleza? Esses são os 3 tipos de hemorragia que a gente pode ter, os 4, né, na verdade. E a gente viu que essas 3 aqui, geralmente elas tendem a ser mais externas, né? Essas duas aqui, principalmente, elas são mais externas. Então, elas não vão influenciar muito na pressão intracerebral, né? Já essas duas aqui, elas vão influenciar mais, principalmente a intracraniana. Né? O que elas fazem? Elas aumentam a pressão intracerebral. E esse aumento da pressão intracerebral ele pode gerar algumas complicações. Então, geralmente, o paciente ele tende a sentir cefaleia, né? Ele tende a sentir cefaleia, pode ter vômito, né? Edema cerebral, né? Como a gente falou, então vai gerar um edema, né? Esse edema é o responsável, né? Pelo aumento da pressão intracraniana. Isso pode gerar outras complicações ali, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando existe algum tipo de hemorragia subaracnoide ou intracraniana, beleza? Então basicamente é isso. Outra coisa em relação às hemorragias, né, é que na fase aguda elas tendem a causar danos maiores. Então, numa fase aguda de hemorragia, a gente pode ter várias complicações que podem levar o paciente a óbito. Então, é o tipo de AVE que o paciente tem maior chance de óbito, principalmente na fase aguda, beleza? Bom, de modo geral, em relação a essas duas, seria isso, né? A gente falou que a isquêmica, o AVE isquêmico ele é o mais comum, representa 80% dos casos. O AVE hemorrágico ele é menos comum, só que ele tende a ser mais grave, né? O isquêmico ele é o mais comum, né? Principalmente por a gente ter vários fatores de risco, né, associados a ele, tá? E além disso, ele é menos grave, né? Porque a gente tende a ter menos impacto, principalmente naquela pressão intracraniana, tá? Então, basicamente é isso. A gente falou sobre os 2 tipos de AVE, o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. Deixa eu colocar de uma cor diferente aqui para não ficar bem diferente mesmo, para não confundir. E a gente tem também, né, o que a gente chama de ATI, que é o AIT, né, o ataque isquêmico transitório. Então, o outro tipo, né, que a gente pode ter é o AIT. Então, a gente pode ter também um ataque isquêmico transitório. O que seria isso? Quando a gente fala desse ataque isquêmico transitório, ele está relacionado com uma isquemia temporária, né? Então a gente pode dizer que o paciente ele tem uma isquemia temporária, tá? Então ele pode ter uma isquemia e aí a própria circulação dele ela dá um jeito, né, de manter o fluxo ali naquela região através de circulação lateral. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar do polígono de Willis, tá? Mas ele geralmente vai ter uma isquemia temporária, ou seja, uma isquemia menor do que 24 horas, né? Porque acima de 24 horas já é considerado um acidente vascular encefálico isquêmico, beleza? E geralmente, né? Geralmente não, na maioria dos casos ela não deixa sequelas. Então é como se o paciente tivesse, né? Costuma falar que o paciente teve princípio de AVE, né? Não deixa sequelas, mas ele teve ali uma obstrução de fluxo. Mas, uma vez que o paciente teve um ataque isquêmico transitório, isso é um sinal de alerta, né? Então é preciso tomar cuidado e fazer alguns exames, né? Porque a chance de ele ter um AVE, ela aumenta bastante, tá? Então isso aqui funciona como um sinal de alerta. Vou colocar aqui aquela caveirinha, né? Então lembra que o acidente isquêmico transitório, ele é uma diminuição do fluxo por um período transitório, um período menor de 24 horas, geralmente não deixa sequelas, tá? Em relação aos sinais e sintomas do AVE, eu vou colocar aqui no meio, só pra gente lembrar, porque é importante, né? Vai que, né, enfim, a gente sempre tem que saber essas coisas porque pode acontecer, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, espero que ninguém nunca passe pela situação de vivenciar, né, uma pessoa tendo AVE, mas
é importante a gente, como profissional de saúde, saber pelo menos o básico ali dos sintomas para saber o que fazer. Então, os principais sinais e sintomas são a assimetria facial, né? Então, o lado da boca ela tende a cair, certo? E aí a gente tem um teste que a gente pede para a pessoa sorrir, né? Então você fala sorria, e aí você vê que o sorriso de um lado ele fica caído, isso é um sinal. Além disso, tem a alteração da fala, né? Então a pessoa perde a capacidade de falar, a expressão motora, né? Ela começa a falar meio enrolado, né? Não consegue falar direito, e aí você pede para ela cantar uma música. E a perda dos movimentos, né? A paresia ou a plegia de um dos lados, né? Então você perde para abraçar ou levantar o braço, tá? A perda dos movimentos. E você pode pedir ali o abraço, ou pedir para levantar o braço, enfim. E aí, se você vê esses sinais ou sintomas, você percebeu isso, a primeira coisa para fazer é ligar pro socorro ali, SOS, a gente liga se eu não me engano é 190, né? Eu vou até tirar porque eu não vou colocar uma coisa que talvez seja errada, mas eu acho que é isso, né? 190 que é pro SAMU ali fazer um atendimento emergencial, beleza? Então, basicamente é isso. Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco do AVE. Fatores de risco. E a gente viu que existem duas classes de fatores de risco, né? Duas classes grandes ali. A gente tem os fatores de risco não modificáveis, que são aqueles que a gente não consegue mudar. E aí dentro desses fatores de risco não modificáveis vão entrar coisas como, por exemplo, a idade, o sexo, a raça e fatores genéticos, né? A nossa herança genética, certo? E aí, em relação ao sexo, uma consideração importante que a gente precisa fazer é que o AVL é mais comum em homens do que em mulheres. E um dos motivos é que as mulheres elas têm uma maior produção de estrogênio, né, que é um hormônio feminino, e o estrogênio ele tem um efeito protetor, principalmente vascular. Né? Isso influencia um pouquinho nisso, tá? No fato de os homens eles serem mais propensos a terem o AVE. E aí a gente tem os fatores de risco modificáveis. Que são aqueles fatores que eles vão estar relacionados principalmente aos hábitos de vida. Em tese eles são modificáveis, mas a gente sabe que é difícil de modificar o comportamento de uma pessoa. E aí geralmente, né, a gente tem aqui como os fatores modificáveis a hipertensão, né, então hipertensão arterial, tabagismo. Vou colocar todos, depois a gente vai falando de cada um. O próprio diabetes, sedentarismo, obesidade, hipercolesterolemia. Isso aqui parece um xingamento, né? Um palavrão. Etilismo também entra, né? Vou colocar junto, né? Tabagismo / etilismo. E estresse, né? Que é uma coisa que às vezes você pode até ter bons hábitos de vida, fazer exercício, se alimentar bem, mas você tem um trabalho que é estressante, né? E realmente não tem muito o que fazer, tá? Então, dentro desses fatores modificáveis, a gente falou um pouquinho sobre a hipertensão, né? Então, a hipertensão, existem formas de a gente controlar ela, né? Então, a gente pode modificar, por exemplo, existem medicamentos que auxiliam, né? Então, losartana, dentre outros ali. Mas a atividade física, ela tem efeito comprovado para menor da hipertensão, né? Então, uma caminhada diminui a pressão por até 24 horas após, né? O tabagismo, a gente sabe que o cigarro, ele tem efeitos vasculares, ele gera um processo de danos vasculares, né? Um processo inflamatório vascular. O próprio diabetes, não. Então, o excesso de glicose no sangue, ele vai influenciar também, aumentar esse processo inflamatório e gera lesões vasculares também. E aí, pensando no AVE hemorrágico, por exemplo, esses vasos danificados, eles têm uma maior chance de rompimento, né? Em relação ao sedentarismo, o sedentarismo ele aumenta a chance de a gente desenvolver diabetes, obesidade, hipertensão, né, e até mesmo a hipercolesterolemia, né? Então, o sedentarismo, a atividade física é a melhor forma de a gente evitar essas doenças, né, que eu coloquei ali a setinha de vermelho. E se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo, né, a hipertensão, o diabetes, a obesidade e a hipercolesterolemia, né? A obesidade está relacionada com o excesso de peso
E a hipercolesterolemia está relacionado com um desbalanço, né, nos lipídios circulantes, né? Então lembra que a gente tem o HDL e o LDL. Né? O LDL é aquela gordura ruim, né, de baixa densidade, e o HDL é a gordura boa. Quando a gente tem um aumento de LDL e uma diminuição do HDL, esse LDL começa a ficar acumulado, né, ele começa a se acumular nas paredes das artérias. E isso gera, né, a formação de êmbolos e tal, né, e quando eles se deslocam, gera os tromboembolismos, enfim. Tá? Então, a hipercolesterolemia, obesidade, diabetes e hipertensão fazem parte de um grupo de doenças que a gente chama de síndrome metabólica, tá? E a principal forma de a gente combater, né, essa síndrome metabólica é o exercício. Então, a gente pode dizer que a principal forma de prevenção dentro desses fatores modificáveis é o exercício, a atividade física, né? E aí, pensando na diabetes e na obesidade, a gente também tem a alimentação. Então, uma alimentação moderada em carboidratos, baixa em gorduras, né, também é um fator favorável para isso, beleza? E controlar o estresse, como sempre. Tá? Então, esses são os principais fatores modificáveis, e a gente falou de dois, né? A gente falou dos modificáveis e dos, vou colocar de outra cor aqui, dos não modificáveis. Vou colocar de azulzinho, beleza? Então, esses são os fatores de risco para o desenvolvimento de um acidente vascular encefálico. Agora a gente vai falar sobre a última parte, né, desse vídeo de hoje. E aí no próximo vídeo a gente fala sobre quadro clínico, complicações, tá? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vascularização encefálica. Bom, aqui eu já fiz um esqueminha, né? Então eu vou colocar aqui, a gente vai falar de vascularização encefálica, tá? E aí a gente vai dividir essa parte em duas, né? Então primeiro a gente vai ver esse polígono de Willis, parte teórica, o desenho, e depois eu vou mostrar ele no Atlas, pra vocês verem a diferença, tá? Acho que é bem bacana ver no Atlas, que acho que dá pra entender melhor. Então, dentro dessa vascularização, né, a gente pensa no nosso encéfalo, a gente tem essa região que a gente chama de polígono de Willis, tá? O que é o polígono de Willis? O polígono de Willis, ele é essa parte mais central aqui, né, que a gente tem. Isso aqui é a parte do polígono, o resto são artérias mesmo cerebrais, beleza? Então, quando a gente pensa no nosso encéfalo, né, a gente está falando de vascularização encefálica. Deixa eu grifar isso aqui, colocar um destaquezinho. Quando a gente fala da vascularização do nosso encéfalo, a gente sabe que o nosso encéfalo é altamente vascularizado. A gente viu que ele consome 20% das calorias ali, né, diárias, então ele tem que ter uma vascularização alta. Então ele é altamente vascularizado. E além disso, né, a gente tem que as principais artérias que vão formar esse polígono, a gente fala do polígono de Willis, ele vai ser formado por duas artérias, originalmente, né? Principalmente a artéria, as carótidas, né, e as artérias vertebrais, beleza? Então essas são as artérias que vão formar o polígono de Willis. E o polígono de Willis, ele é um sistema de irrigação no nosso sistema nervoso central. Então, ele funciona como um sistema de irrigação. E a gente tem várias artérias que funcionam fazendo um mecanismo que a gente chama de circulação lateral. Certo? Então, tá vendo que aqui a gente tem uma conexão, né? Então, é com um polígono mesmo. Toda essa parte ela é junta. Então, se eu tiver uma obstrução, por exemplo, nessa região aqui, né? O que pode acontecer é ter um aumento do fluxo nessa região e aí eu ter a vascularização do outro lado, tá? Estou chutando aqui um exemplo, tá? Não é bem assim que acontece, mas a gente tem esse processo de vascularização lateral. Então, se eu tiver, por exemplo, uma obstrução, uma diminuição, uma isquemia do fluxo de uma artéria, em alguns casos a outra artéria ela pode fazer uma circulação lateral e assim ajudar a suprir, né, ali aquelas células que estavam sofrendo de isquemia e evitar, né, uma morte celular mesmo, então um processo de AVE isquêmico, beleza? Então é o que a gente chama de anastomose arterial, né, esse polígono de Willis. Deixa eu colocar ele de outra cor. Então esse polígono de Willis ele também é chamado de anastomose. Eu vou colocar porque é o nome que a professora falou na aula, né? Então é anastomose arterial. É bastante nomezinho complicado, né? A gente não precisa lembrar disso aqui, não, é só por curiosidade mesmo para saber, né? Então vamos lá, aqui a gente tem o polígono de Willis, a gente vai relembrar algumas partes dele, tá? Então a gente tem aqui que esse polígono de Willis, na parte posterior, ele vai ser formado pelas artérias vertebrais, tá? Então, essas duas aqui atrás, isso aqui são os ramos, né? São as ramificações das artérias vertebrais. Então
Então, as artérias vertebrais são aquelas que sobem pelos processos transversos espinais e aqui elas vão se juntar e vão formar essa parte aqui, a gente chama de artéria basilar. Então, isso aqui é a artéria basilar polígono de Willis, tá? A gente não viu ela, mas basicamente essa artéria basilar ela vai ter várias ramificaçõezinhas na região da ponte, tá? E do bulbo ali, e ela vai fazer a nutrição, a irrigação, né, no caso, do tronco encefálico, beleza? E também a gente tem essas artérias aqui que são as artérias cerebelares que vão sair dela e vão irrigar o cerebelo. Então ela tem uma função importante. Nessa parte mais da frente ali do polígono, né, a gente vai ter essas duas aqui são as cerebelares, né, que eu já falei, já vou colocar elas aqui. Então são as artérias cerebelares. Então elas fazem a irrigação do cerebelo. Beleza? As vertebrais, basilar. E aqui na parte anterior, né, nessa parte aqui, a gente vai ter as artérias cerebrais. E a gente vai ter 3, beleza? Antes da gente falar das cerebrais, a gente precisa lembrar da carótida. Lembra que a gente falou que ele é formado pelas artérias vertebrais, né? Pela carótida. E aqui a gente vai ter a carótida interna. Isso aqui é como se fosse a pontinha da carótida interna. Então essa que está de vermelhinho é a carótida interna. A gente vai ver daqui a pouco que a carótida que sai do arco da aorta, ela vai se dividir em duas. A gente tem a carótida interna e a carótida externa. A carótida interna é que vai formar aqui o polígono de Willis e a externa ela vai irrigar os músculos faciais, né, a parte mais externa ali da nossa cabeça mesmo, né, da nossa face em geral, tá? E aí a gente tem as artérias cerebrais. A gente tem a artéria cerebral, né, média, que é essa aqui. Então isso aqui tudo faz parte dessa árvorezinha da artéria cerebral média. Beleza? Vou arrastar esse polígono mais para a esquerda, vai ter espaço. A artéria cerebral média, ela vai irrigar praticamente todos os lobos. Tá? Então ela irriga o lobo temporal, parietal, frontal, né, lobo insular, todos os lobos, com exceção do occipital. Então menos lobo occipital. Beleza? Então se eu tenho uma obstrução aqui na base dessa artéria, vamos imaginar que eu tenho uma obstrução na base dessa artéria. Isso vai afetar lobo temporal, lobo frontal, lobo parietal, enfim. Então, a artéria cerebral, ela vai fazer irrigação de algumas áreas corticais, né? Então, como a gente falou. E ela é uma artéria, uma coisa que é importante, ela tem uma grande prevalência, né? Então, ela é a maior prevalência de obstruções, né, de lesões arteriais, né? Por exemplo, AVE isquêmico, é nessa artéria cerebral média. E existe um fator causal para isso, né? Se a gente for olhar, aqui a gente tem a carótida interna, né? A artéria cerebral média, ela é como se fosse uma continuação da carótida interna. E geralmente, quando a gente tem algum tipo de tromboembolia, né, alguma coisa, por exemplo, saiu um trombo lá, né, o trombo está sendo deslocado, chegou na carótida, ele passa pela carótida e ele vai chegar nessa artéria cerebral média. E aí pode obstruir o fluxo nessa artéria cerebral média. Beleza? Então, por ser uma continuação da carótida interna, isso é uma das causas dessa grande prevalência, né, de AVE aí nessa artéria cerebral média, tá? Então, ela é uma artéria de grande prevalência. Aqui nessa parte da frente, a gente tem as artérias cerebrais anteriores. Vou puxar uma setinha delas para cá. Isso aqui é a artéria. Deixa eu resumir aqui, senão não vai caber. Artéria cerebral anterior, tá? A artéria cerebral anterior, ela vai fazer também irrigação de vários vários lobos, né? Principalmente o lobo frontal e lobo temporal. Só que ela faz lobo parietal, né? Perdão, e frontal. Só que ela vai fazer irrigação de áreas mais profundas, né? Então ela faz a irrigação de áreas profundas, né? E também áreas mais internas, a gente pode dizer, tá? Vocês já vão entender. A artéria cerebral média, ela vai fazer irrigação de áreas mais externas ou laterais, beleza? Quando a gente for ver no Atlas vai fazer mais sentido. E aqui atrás a gente tem a artéria cerebral posterior, dos dois lados, tá? Então essa aqui é a artéria cerebral
posterior. E essa artéria cerebral posterior ela vai fazer irrigação principalmente, né, do lobo occipital, do lobo temporal. Se a gente tem uma lesão dela, a gente pode ter déficits relacionados à visão, déficits relacionados à, né, audição, enfim, outras coisas aí, tá? Só para ter um geralzão. Então, basicamente, é isso que a gente tem em relação a essa irrigação. E aí a gente também tem as artérias comunicantes, né? Então, tem a artéria comunicante anterior, tem as comunicantes anteriores e tem as comunicantes posteriores, que vão unir essas diferentes artérias do polígono. Tá? Posteriores. Então, elas são os principais responsáveis aí por aquela circulação lateral que a gente falou. Né? Existem outros vasozinhos também, outras artérias que vão sair delas, né, para fazer essa irrigação lateral aí, beleza? Então, basicamente é isso, tá? É um pouquinho complexo mesmo, né? É uma coisa nova, mas a gente vai assimilando. Então, a gente tem a artéria cerebral posterior, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, artéria basilar, né? Essas aqui seriam as principais artérias que a gente vai falar, beleza? Agora eu vou colocar no Atlas e a gente vai ver um pouquinho melhor esse polígono de Willis. Bom, tá aqui, né? Então aqui a gente tem uma imagem, né, do que seria a parte de circulação arterial do encéfalo, tá? Então a gente vê aqui, ó, desde lá do coração, então a gente tem as carótidas, né, que vão sair aqui do tronco, dessa região, tronco braquioencefálico, né? A gente tem a carótida direita e a carótida esquerda, que vai sair direto do arco da aorta. A carótida ela vai se dividir em duas. Então a gente tem a carótida interna, que é essa que a gente vê aqui, que vai subir e vai formar o polígono de Willis, tá? Então essa aqui é a carótida interna. E aqui essa pontinha seria da carótida externa, que vai mais para a região facial, beleza? Mas ela não está aqui. E aqui na parte posterior a gente tem essas duas artérias, que são as artérias vertebrais, que vão sair aqui da subclávia, tá? Então essas artérias vertebrais elas vão passar por dentro dos forames transversos cervicais e elas vão entrar lá naquela região do... não lembro o nome agora, mas na região ali, se eu não me engano é forame magno, né? Na região do occipito ali junto com a medula, tá? Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem uma vista anterior, né? E se a gente olhar de cima, de baixo, né? A gente vê exatamente aquele desenho, né? Que a gente acabou de ver, né, na parte mais teórica, né? E a gente vai desvendando ele aqui, tá? Então, começando a parte de trás, aqui embaixo a gente tem na base essas artérias que a gente falou, né? São as artérias vertebrais. Então, tá vendo que as duas artérias vertebrais estão aqui atrás, tá? São essas que eu tô clicando aqui de azul. E aí essas duas artérias vertebrais, elas vão formar a artéria basilar. E a gente falou que a artéria basilar, ela tem esses ramozinhos aqui, né? Que são os ramos pontinos, né? Esses ramos pontinos, eles vão... Não tô conseguindo clicar desse outro lado. Enfim, esses ramos pontinos, eles vão irrigar a ponte. Tá? E aí, saindo dessa artéria basilar, a gente tem as artérias cerebelares, né? Então, tem a artéria cerebelar antero-inferior, né? A artéria cerebelar superior e tem uma outra que é a antero-superior. Não sei se é essa aqui, não tenho certeza. Não, não é. Mas enfim, a gente tem essas artérias aí cerebelares, que são as artérias que vão pro cerebelo, beleza? Então elas vão fazer a irrigação aqui, ó. Essa aqui é a... Opa, eu tirei tudo sem querer. Deixa eu ter que voltar aqui. Pera aí, deixa eu pausar o vídeo. Eu acabei fazendo uma cagadinha e tirei tudo, mas vamos do início então. A gente tem aqui as artérias cerebelares, tá? Eu não vou selecionar tudo não, que eu tô com medo de cortar tudo, sem querer. Então, ó, vamos lá, multiselect, né? Então, artérias vertebrais ali vão formar a artéria basilar. Aí a gente tem os ramos pontinos e aqui da artéria basilar a gente tem a artéria cerebelar, né? Antero-inferior, artéria cerebelar aqui atrás, ó, póstero-inferior, beleza? E aqui em cima a artéria cerebelar superior. Então essas três artérias que vão sair da basilar, né? E uma que vai sair da vertebral aqui, elas vão irrigar o cerebelo, beleza? Então essas são as artérias que irrigam o cerebelo, beleza? As três ali a gente viu. Subindo um pouquinho mais, a gente vai ter aqui aquela região que a gente falou do polígono de Willis, tá? Então, ó, tá vendo que aqui a gente tem, ó, essas artériazinhas pequenininhas aqui, são as comunicantes. Então, ó, comunicante posterior, aqui, ó, comunicante, né? Essa aqui já é cerebral. Comunicante anterior, ela vai ser a pequenininha. Cadê? Comunicante anterior vai ser essa, cadê? Essa aqui, ó.
Não, não é também. Bom, enfim, a gente tem a comunicante posterior e aqui nessa região vai ter a comunicante anterior, beleza? Continuando o polígono, então a gente falou, eu mostrei lá a aorta, né? A aorta não, a carótida. Então aqui a gente tem a carótida anterior, ó, tá vendo que ela vai subindo? E aqui em cima a gente tem a pontinha da carótida anterior, que é aquela bolinha que a gente viu. E aí, saindo da carótida anterior, a gente tem essa grandona aqui, que é a artéria cerebral média, beleza? E aqui em cima a gente tem a artéria cerebral anterior. Por que é mais comum a gente ter uma obstrução na artéria cerebral média? Porque aqui imagina que eu tenho um êmbolo, né, que está se deslocando, um coágulo que está se deslocando aqui na carótida. É muito mais fácil esse coágulo ele continuar reto aqui, né? Então, ó, tá vendo? Ele vai continuar aqui reto, do que ele fazer uma curva e ir para a artéria anterior, beleza? Então, a artéria cerebral média, ela é a principal atingida aí. E se a gente for ver, ela vai vir aqui para a lateral, ó, tá vendo que ó, a artéria cerebral média, ó, essas artérias aqui que eu vou clicar, todas elas são ramificações da cerebral média. Então essa artéria cerebral média, ó, ela vai para várias partes ali do nosso encéfalo, tá? Mas basicamente ela vai para a parte mais lateral, a parte mais externa do encéfalo. Então isso aqui que eu estou mostrando é a irrigação, tem outras aqui também, né? Mas isso aqui é a irrigação da artéria cerebral média, beleza? Então lembra que é a parte mais lateral. E aí se a gente for dar um zoom aqui, essa aqui é a artéria cerebral anterior, né, que a gente falou ali, que está mais na frente desse homúnculo de Penfield, perdão, não é o homúnculo de Penfield, é do polígono de Willis, né? Então essa aqui é a artéria anterior. E ó, se a gente for olhar ali por dentro, eu não vou arriscar tirar porque eu tô com medo de sair tudo. Mas ela vai irrigar a parte mais medial, mais interna, tá? Então tá vendo que ela irriga a parte mais interna aqui do nosso encéfalo, tá? Então a artéria, se a gente fosse traçar uma linha, eu vou fazer umas notinhas aqui. Se a gente traçar uma linha aqui no meio, né? Vamos supor que aqui é medial e aqui é lateral. Nessa parte medial, a gente vai ter a irrigação da artéria cerebral anterior. E na parte lateral, a artéria cerebral média, beleza? Vou limpar o desenho aqui e é isso. Bom, e basicamente é isso. E aqui a gente tem a artéria cerebral posterior, né? Que é essa que está na parte de trás, saindo aqui. Então essa aqui é a artéria cerebral posterior. E se a gente for ver aqui meio por dentro, não dá para ver muito bem, mas ó, ela vai continuar aqui, né? E ela vai irrigar principalmente essa região de lobo occipital, né, ali, e tem occipital, temporal, enfim, parte mais posterior ali do nosso encéfalo, beleza? Então essas são as três principais aí. E aí voltando só pra gente fechar, né, vou voltar para a parte teórica, eu acho que deu para entender, né, então vamos lá de novo, né, só pra gente fechar aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar no multisseleção. Então vamos lá, deixa eu tirar essa nota. Tá. Então aqui a gente tem, é difícil aqui hoje, a gente tem as artérias vertebrais, que vão formar a artéria basilar. Aqui a gente vai ter as artérias cerebelares, que eu nem vou colocar, né? Então a cerebelar a gente tem a anterior superior, a anterior inferior, a superior, a anterior inferior e a posterior inferior, né? Aí a gente vai ter as artérias cerebrais. A gente tem a artéria cerebral média, que vai continuar aqui da carótida. A gente tem a artéria cerebral anterior, que é essa pequenininha ali. E a artéria cerebral posterior, beleza? Ó. Vou colocar aqui. E aí a gente tem as artérias comunicantes, ó. Que são essas pequenininhas aqui. Ó, comunicante posterior, né, enfim. E aí a gente fecha esse polígono de Willis, tá? Essa aqui é a carótida interna. Então esse aqui é o polígono de Willis que a gente viu anteriormente, beleza? Bom, voltei aqui para a parte teórica, então foi isso aqui que a gente viu ali, tá? E assim, a gente vai falar de quadro clínico no próximo vídeo, porque esse já ficou muito longo, mas eu desenhei aqui o homúnculo só pra gente falar sobre uma coisinha que acaba criando confusão, tá? Então aqui a gente está falando, né, do homúnculo de Penfield, tá? Então é aquele homenzinho lá, lembra, que representa a parte sensorial e motora? Então esse é o homúnculo de Penfield. Eu acho que é assim que escreve. Se eu escrever errado, vocês desconsideram. Penfield. E o que esse homúnculo difere é? Basicamente, esse homúnculo, né, de Penfield ele é como se fosse uma representação da nossa área cortical, né? Então, se a gente for pensar no córtex motor, né, a gente tem grandes áreas
para o controle de extremidades, como as mãos e face, né? E na parte sensorial a gente tem uma grande parte desse córtex para áreas relacionadas às mãos, né? Uma área menor para o tronco, face, uma área grande, né? Então as áreas mais sensoriais mesmo, mais sensitivas. E aí imagina que aqui, o que a gente fez? O que é essa imagem aqui, tá? Aqui eu tenho a parte anterior, não sei exatamente qual que é, e aqui a parte posterior, tá? Do cérebro. E aí imagina que eu peguei um hemisfério só, ou seja, eu peguei só um lado, e aí eu abri ele, eu cortei bem aqui nesse meio. E aí eu tenho o homúnculo o córtex sensorial, o homúnculo sensorial, e o córtex motor, que vai ter o homúnculo motor, beleza? Em relação às artérias, a gente falou que a gente falou bastante de duas artérias, que foi a artéria cerebral anterior, então a gente falou da artéria cerebral anterior, e a gente falou da artéria cerebral média, certo? A artéria cerebral anterior, lembra que ela vai irrigar uma parte mais medial, então, deixa eu excluir essa parte aqui, tá? Vocês já viram ali o que é essa imagem, então eu já posso apagar. Então imagina que sim, a artéria cerebral média, ela vai sair daqui do homúnculo de Penfield, então aqui eu tenho o homúnculo de Penfield, não vou fazer daquele jeitão lá não, mas imagina que aqui eu tenho o homúnculo de Penfield, mais ou menos isso aqui, né, eu acho. Enfim, finge que isso aqui é o homúnculo de Penfield, tá? E aqui eu tenho a saída da artéria da artéria cerebral anterior. Então a artéria cerebral anterior, ela vai vir aqui e ela vai irrigar a parte mais medial do meu córtex, beleza? Então a artéria cerebral anterior, essa aqui, ó, cerebral anterior, ela vai irrigar essa parte mais medial do córtex. E aí se eu traçar uma linha, lembra que a gente traçou uma linha lá? Se eu traçar uma linha aqui, bem no meio, eu tenho uma parte medial no meu córtex, eu tenho uma parte mais lateral, beleza? Certo. A parte medial, se a gente for olhar aqui, ó, vou apagar esse risco que eu fiz, a gente tem principalmente membros inferiores, né, parte do tronco ali e tal. Então o que acontece? Se eu tiver uma lesão dessa artéria cerebral anterior, que faz a irrigação dessa parte mais medial do meu córtex motor, na verdade eu fiz o contrário, né, cara? Isso aqui eu tinha que fazer no córtex motor. Ó, vou fazer o mesmo desenho, só que eu tenho que fazer no outro lado. Esse aqui é o sensorial. Não muda tanto não, mas eu vou fazer do jeito certo para não confundir, tá? Desculpa aí, peço desculpas. Então, ó, de novo. Linha mais medial aqui, ó. Aqui eu tenho medial. Aqui eu tenho lateral, beleza? Me equivoquei, não prestei atenção. Tá, então vamos lá. Aí eu tenho a minha artéria cerebral anterior, que vai irrigar a parte medial aqui do meu córtex motor. Parte medial do meu córtex motor, quem que eu vou ter? Membros inferiores principalmente. Então, se eu tenho uma lesão nessa artéria aqui, vai faltar irrigação para os membros inferiores. Então, uma das coisas que a gente tem é uma hemiparesia, né, uma plegia ali, que vai acometer principalmente membro inferior, beleza? Do lado contralateral. Então, o acometimento, a lesão nessa artéria anterior, uma das coisas que a gente vê é acometimento, né? Membros inferiores. Depois a gente vai falar do resto, né, no outro vídeo, mas eu vou só dar aquela gerosão, porque eu acho que foi a parte que deu um pouquinho mais de confusão, tá? E aí aqui, né, a artéria cerebral média, que é essa aqui, ó, essa aqui é a anterior, tá? E essa aqui é a média. Então essa aqui é a artéria cerebral média, a ACM. Ela vai fazer uma irrigação mais a lateral do córtex, então ela vai vir aqui, certo? E aí, se eu tenho uma lesão na artéria cerebral média, que ela vai fazer irrigação na parte mais lateral do córtex, a gente tem o que a gente chama de acometimento brachiofacial. Por que brachiofacial? Bráquio relacionado aos membros superiores e facial relacionado à face mesmo, tá? Por quê? Por conta disso, né, da irrigação mesmo. E aí, em relação à parte sensorial, aqui a gente tem as mesmas artérias, né? Então, a artéria... Vou dar um espaço aqui para colocar esse outro sintoma, esse outro sinal, sintoma, né? Enfim, consequência, não sei o que eu coloco. Mas aqui, na parte sensorial, né? Parte do homúnculo agora de Penfield, a gente vai ter a artéria cerebral anterior
irrigando de novo essa parte mais medial, tá? De novo, ó, traça a linha, medial, lateral. E na parte medial a gente tem sensibilidade de tronco e membros inferiores. Então, se o paciente tiver uma lesão nessa artéria, a mesma coisa, ele tende a ter o quê? Uma perda de sensibilidade de membros inferiores. Então, cometimento de membros inferiores motor, que a gente tinha falado antes, e acometimento de sensibilidade. Então, ele tem perda de sensibilidade, ou alteração de sensibilidade, tá? De novo, por conta da irrigação, do local de irrigação. Se ele tem agora uma lesão na artéria cerebral média, que vai irrigar a parte mais lateral desse homúnculo, tá? Aí esse paciente ele tende a ter uma paralisia facial, né, por conta da face e da irrigação da parte da face. Então, ele tende a ter uma paralisia facial. Eu já tinha colocado a paralisia, né, mas vamos colocar perda de sensibilidade mesmo facial. Facial e também da região ali de membros superiores, tá? Ou diminuição da sensibilidade, enfim. Beleza? Então, assim, basicamente é isso, tá? De uma forma bem geral mesmo. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar de quadro clínico, vai falar de complicações, né, e condutas que a gente faz no AVE. Mas a ideia desse vídeo era mais falar da parte anatômica mesmo, eu acho que deu para entender um pouquinho melhor agora, tá? Então, o que a gente falou aqui, só dando uma recapituladora geral, então a gente falou do homúnculo de Penfield, né? Então lembra que a parte mais medial a gente tem membros inferiores, a parte mais lateral, face e membros superiores, beleza? A gente falou sobre o polígono de Willis, então a gente viu a parte mais teórica, a gente viu lá no Atlas também, tá? A gente falou sobre os fatores de risco, a gente viu que tem modificáveis e não modificáveis. Falou sobre os sinais e sintomas, né, de modo geral, e a gente tem que ter atenção com eles. Falou um pouquinho sobre os tipos de AVE, a gente tem o AVE isquêmico, que é o mais comum, relacionado à restrição de fluxo sanguíneo hemorrágico, que é menos comum, geralmente ele é mais grave na fase aguda, né, ele está relacionado com o rompimento dos vasos. A gente falou que tem um acidente, né, o ataque isquêmico transitório, que é quando tem uma isquemia temporária e geralmente não gera sequelas, mas é um sinal de alerta. Aqui a gente falou um pouquinho, bem resumido, sobre a fisiopatologia e a parte mais de anatomia mesmo. Nem coloquei aqui, mas isso aqui seria anatomia do sistema nervoso central, beleza? Bom, então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se tiver alguma dúvida pode mandar mensagem. E é isso, até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!